Seja bem-vindo ao canal Crijusa. Crónica do dia sobre um tema do presente vai poder observar no vídeo que se segue. Obrigado pela sua atenção e até o próximo. A imigração em Portugal já vem de séculos atrás. Os historiadores sabem que não é novidade, nem uma coisa estranha ao país. A questão não é essa. É o tipo de imigração e as condições atuais e políticas que preocupam o povo português. Vamos recuar na história do país e perceber de onde partimos e onde chegamos até aos nossos dias. Nada melhor que perceber a política de Dom Afonso Henriques e dos seus descendentes. A política de Dom Afonso Henriques em relação aos estrangeiros, principalmente mouros e cristãos de outros reinos, foi pragmática e focada na construção do reino. Ele viu-os como aliados, os cruzados, para a reconquista cristã, mas também como inimigos a serem conquistados, usando os mouros como principal alvo militar e os cruzados europeus como apoio crucial, especialmente na conquista de Lisboa. Tudo enquanto buscava o reconhecimento da sua soberania, negociando com o Papa e com o rei de Leão e Castela. A sua principal política era a expansão territorial para sul, em terras muçulmanas, através de campanhas militares e construção de castelos para defesa e povoamento. Procurou aliados temporários, contou com a ajuda de contingentes de cristãos europeus, que eram os cruzados em campanhas importantes, como a tomada de Lisboa em 1147. Via os cruzados como uma força militar valiosa para a sua reconquista e diplomacia, enviando até ouro ao Papa para fortalecer a sua causa e garantir o reconhecimento. Buscou o reconhecimento da sua independência e título de rei junto a Afonso VII, de Leão e Castela, no Tratado de Zamora, em 1143, e do Papa garantindo apoio contra os mouros em troca de alianças e promessas. Dom Afonso Henriques não tinha uma política unificada anti-estrangeiro, mas sim uma política de Estado em formação. Ou seja, ele foi um estadista. Usava os estrangeiros, tanto muçulmanos como cristãos, como ferramentas, recursos e obstáculos para consolidar Portugal como reino independente, povoar o território e expandir as suas fronteiras num período marcado pelas cruzadas. Dom Afonso Henriques era analfabeto? Provavelmente sim. Dom Afonso Henriques falava galego ou português, a língua falada nas ruas, que é antecessora do português moderno, embora muitos o chamassem na época de linguagem. Ele também conhecia o latim, que era a língua escrita e litúrgica. As suas fontes sugerem que Afonso Henriques não sabia ler nem escrever, como muitos nobres da época. O latim era a língua oficial da escrita, da religião e da administração. É provável que Dom Afonso Henriques o soubesse usar, especialmente para funções religiosas como a missa. Outras línguas eram faladas na época, como o castelhano e o aragonês, em outras partes da Península Ibérica, mas o galego e o português era a língua do condado portucalense. Dom Afonso Henriques faleceu em 6 de dezembro de 1185, com 76 anos. Está sepultado no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. Sucedeu-lhe o seu filho Dom Seixas I. Sucedeu-lhe o seu filho Dom Seixas I. O seu reinado durou 26 anos, de 1185 a 1211. Recebeu com o nome de O Povoador, pois recrutou imigrantes franceses, principalmente de Flandres e da Borgonha, para as povoações marmotas, com destaque para a cidade da Guarda, fundada em 1199. Outras localidades como Nisa, Montalbão, Tolosa, Arés, nasceram da presença de imigrantes franceses que vieram para Portugal no século XIII. Repare-se que, por exemplo, Nisa é o nome aportuguesado de Nice, e Tolosa, nome aportuguesado de Toulouse, só para dar estes dois exemplos. Como nasceu Portugal? Antes de ser Portugal, o nome evoluiu de Portuscale, um porto romano na Foz do Douro, que deu origem ao nome da cidade do Porto,
e ao Condado Portucalense, para Portugal, e foi formalmente reconhecido como Reino de Portugal em 1139 a partir desse condado, tornando-se um Estado soberano com fronteiras definidas séculos depois, mas o território era habitado por povos como os lusitanos e a parte da província romana da Lusitânia. Recuemos um pouco a evolução do nome e território. Origens celtas e romanas. Já era habitado por povos como os lusitanos. Os romanos criaram um porto chamado Portus Cale, unindo o nome de Cale, um povoado, e Portus, porto, que deu origem a Portugal e, por fim, a Portugal. Domínio germânico e árabe. Após os romanos, a área foi dominada por visigodos, povos de origem germânica, que cunharam moedas com o nome portucalense, e mais tarde por mouros durante a Reconquista Cristã. O Condado Portucalense. Após a Reconquista Cristã, os mouros na Península Ibérica enfrentaram a conversão forçada ao cristianismo, a expulsão ou assimilação, com Portugal finalizando a sua reconquista em 1249. A assimilação teve como efeito a transformação de muitos em cristãos novos. Assim, muitos mouros foram assimilados na sociedade portuguesa, que já estava bastante iberizada, sem grandes problemas. Portugal terminou a reconquista com a tomada da cidade de Faro, no Algarve, por Dom Afonso III, consolidando as fronteiras de Portugal até o sul, tornando-se o primeiro rei a intitular-se Rei de Portugal e dos Algarves, com a posse territorial. Em 1496, Dom Manuel I forçou a conversão ao cristianismo ou a expulsão. Os que ficaram tornaram-se cristãos novos, uma minoria assimilada. Note-se que a população muçulmana era composta por berberes, árabes do norte da África, e a maioria composta por descendentes de cristãos, que tinham sido supostamente forçados a converter-se ao Islão, e se foram tornando culturalmente árabes. Conclusão. Dom Afonso Henriques e seus descendentes não olharam os meios para atingir os fins. Foi assim que criaram um país e o império que acabou no fim do século XX. Hoje seriam considerados ditadores, antidemocratas e fascistas, e outros adjetivos utilizados por certas forças políticas atuais. No entanto, deixaram um legado às gerações atuais, com uma língua própria, uma cultura ímpar e um território com as suas fronteiras bem definidas e consolidadas. Ninguém teve ainda o atrevimento de propor o apagamento dos seus nomes, fixados em placas toponímicas, estátuas, monumentos e outros. Nota final. Em 2025, as escolas portuguesas têm cerca de 164 mil alunos estrangeiros e turmas com cerca de 40 a 50 nacionalidades. Políticos estadistas precisam-se. Dom Afonso Henriques foi um exemplo. Boas reflexões.